Na segunda parte da aula 1 do módulo 3, nós continuaremos explicando o sistema binário de fases condensadas, no caso agora de sólidos que não formam solução sólida. E nesta parte iremos falar de sistemas que não formam um composto intermediário, ou seja, que não há reação entre os dois componentes do sistema. Este diagrama aqui é um diagrama típico desse tipo de sistema, que se consegue ver um pouquinho melhor aqui para o cádmio e o bismuto. Então, é um diagrama de fases de sistema eutérico binário, sem solução sólida e sem composto intermediário. É equivalente falar que o sistema tem um eutérico binário ou que não tem solução sólida, já que os sistemas que não têm solução sólida apresentam um ponto eutérico que já iremos explicar. Inicialmente, então, vamos ver este diagrama típico, que é o sistema cádmio-bismuto, onde aqui estão os elementos puros. E esse diagrama foi retirado do livro Físico-Química 1, do professor Horácio Macedo, que foi professor e reitor da UFRJ. E neste eixo, é o eixo do cádmio, 100% de cádmio puro. Então, esta temperatura é a temperatura de fusão do cádmio, 321 graus centígrados, e este é o eixo do bismuto puro. Essa temperatura de fusão do bismuto puro, 271 graus centígrados. Vejam que esse diagrama tem um formato bastante diferente dos diagramas anteriores. Iremos discutir inicialmente a parte qualitativa desse diagrama. Novamente, então é bastante comum colocar o diagrama em função de percentuais de massa. E nele, então, iremos representar o seguinte. Uma linha horizontal, que é chamada de linha sólidos. Duas linhas, chamadas de linhas líquidos, que se juntam em um ponto, que é o ponto eutérico. Teremos no diagrama uma região, aqui, que vamos chamar de região 1, outra região aqui, que para esta explicação iremos chamar de região 2, outra região aqui, que para esta explicação chamaremos de região 3, e esta daqui embaixo, chamada de região 4, somente para a nossa explicação. Então, vamos discutir cada uma dessas regiões. Na região 1, nós temos o sistema no estado líquido, ou seja, cádmio e bismuto, formando uma solução líquida. Certamente, se eu estou em qualquer lugar dentro do diagrama, é uma solução que tem ambos os componentes. Nós teremos só cádmio puro se eu estou aqui neste ponto e aqui deste lado, bismuto puro. Qualquer coisa aqui no meio corresponde a uma solução de cádmio com bismuto. Aí, então, nós temos uma única fase e, portanto, então, se nós já escolhemos a pressão, ainda nos restam 2 graus de liberdade, a temperatura e a composição. E nesta região aqui, indicada com o número 2, nós temos uma região bifásica, que corresponde a uma fase líquida e a uma fase sólida. Qual é a composição da fase líquida e qual é a composição da fase sólida? Vamos discutir com mais detalhe em um exemplo posterior.
Mas, inicialmente, podemos dizer que nessa região 2, nós teremos um líquido que tem ambos os componentes, cádmio e bismuto, e que a composição do líquido está dada pela linha líquidos. E teremos um sólido, e esse sólido é cádmio puro. E então sua composição está dada por esta linha, porque é 100% puro. E do outro lado, nesta região que eu indiquei com o número 3, temos também uma região bifásica, que é um líquido que tem cádmio e bismuto, onde a composição do líquido está dada pela linha líquidos e a composição do sólido é 100% puro. Deste lado aqui temos bismuto 100% puro, a composição dada pela linha vertical. Então, esta região e esta região são regiões bifásicas. Isso significa que temos apenas um grau de liberdade, ou a composição ou a temperatura. Significa que se eu escolho, por exemplo, esta temperatura aqui, e eu estou com uma composição global aqui deste lado, eu terei necessariamente esta composição do líquido e esta composição do sólido. E se eu escolho esta composição do líquido, então necessariamente é esta temperatura, não pode ser outra. Essa composição aqui corresponde apenas a esta temperatura. Finalmente temos esta região 4, que frequentemente ocasiona muitas confusões, porque também é uma região bifásica. E nela temos dois sólidos diferentes, cádmio puro e bismuto puro. Em alguns casos, se pode perceber isso a simple vista. Vocês podem observar que vocês têm dois sólidos diferentes. Mas mesmo que fossem da mesma cor, da mesma textura, que vocês não conseguissem distinguir que tem dois sólidos, vocês têm dois sólidos diferentes. Cádmio com todas as propriedades do cádmio puro e bismuto com todas as propriedades do bismuto puro. Então, nós temos apenas um grau de liberdade. E, nesse caso, o grau de liberdade é a temperatura. Ou seja, eu posso resfriar ou aquecer cádmio e bismuto sólidos, que são duas fases. Finalmente, nós temos este ponto, que é o ponto eutectico, que é um ponto que corresponde a 3 fases. E nesse ponto nós temos um líquido com exatamente essa composição, 61,5% em bismuto, que é chamado de líquido eutectico. E temos também dois sólidos, cádmio puro e bismuto puro. Então, temos 3 fases, líquido eutectico, cádmio puro, bismuto puro. 3 fases, portanto, não temos grau de liberdade algum, e o sistema é invariante, porque o único grau de liberdade que tínhamos era a pressão que já foi escolhida. Essa figura está feita a um ATM de pressão. Lembrando, então, que esta linha e esta linha se chamam linhas líquidos e dão a composição da fase líquida. E esta linha se chama linha sólidos e indica duas coisas. A temperatura do eutectico e a outra coisa é separa a região bifásica líquido sólido das dois sólidos, ou aqui líquido sólido dos dois sólidos. Esta é uma temperatura muito importante que caracteriza um sistema, que essa temperatura do eutectico a essa dada pressão que foi escolhida ao fazer a figura e que corresponde a uma dada temperatura e a uma dada
composição. De forma que, se é falado, nós temos um sistema que apresenta o ponto eutectico a 144 graus centígrados e 61,5% de massa, de composição em massa de bismuto, vocês podem marcar esse ponto, porque esse ponto corresponde a essa temperatura e a essa composição, e traçar uma linha horizontal, uma isoterma, que é a linha sólidos. Já as linhas líquidos, vocês somente sabem o início, que é o ponto eutectico, e o fim, que são as temperaturas de fusão dos compostos puros. Mas vocês, a priori, não podem saber qual é a curvatura dessas linhas. Bem, vamos finalmente estudar um diagrama de sistema bifásico e com formação de eutectico e sem formação de compostos termodiários, que é um clássico da geologia, que é o sistema esfena-anortite. E a esfena é este cristal aqui, é um silicato, da mesma forma que a anortite, que são estes cristalzinhos aqui. Vejam que este é um diagrama bastante típico da geologia, com todas as características que normalmente os diagramas têm. Por exemplo, normalmente são colocados os nomes dos compostos, além de sua fórmula molecular, são colocadas as quantidades em percentuais de massa, e nem sempre a figura está feita à escala. E algumas vezes está um pouquinho fora de escala, porque está ampliada uma determinada região de interesse da pessoa que estudou esse sistema. Além disso, geralmente, nos livros de geologia ou nas figuras que vocês acham na internet, não está escrito que essa pressão constante, mas vocês sabem que para fazer uma figura de duas dimensões, de um sistema de dois componentes, necessariamente a pressão tem que ser constante. Esta figura foi retirada do livro Interpretação de Diagramas de Fase de Interesse Geológico, do Rodrigues e do Bravo. É um clássico da literatura de diagramas de fase na geologia. Nesta figura temos diferentes marcações de letrinhas A, B, B2, N, C, G, D, E, F, etc., que não correspondem ao diagrama de fase, que são letras que foram colocadas para explicar o diagrama, como eu farei agora. E da mesma forma, todas estas linhas pontilhadas, e todas elas não correspondem ao diagrama de fase, se estão colocadas aí apenas para uma explicação mais detalhada do diagrama. Então, nós inicialmente vamos discutir esse sistema indicado pela letra A, que corresponde aproximadamente a 10% de anortite. Então, ele tem 90% de esfena. E para simplificar nossa explicação, vamos imaginar que temos 100 kg de massa total. Então, uma rocha que tem esfena e anortite, com uma massa de 100 kg, onde ela tem 10 kg que são de anortite e 90 kg que são de esfena. Essas 10 kg de anortite são um número muito importante para lembrar para toda a explicação que nós daremos. Então, novamente, vejam que esta temperatura aqui, indicada como TE, é a temperatura de fusão da esfena pura, e esta temperatura aqui, indicada como TA, é a temperatura de fusão da anortite pura. Esta é a linha líquidos, a outra linha líquidos, a linha sólidos a 1300, que é a temperatura que corresponde ao ponto eutectico, aqui indicado com uma letra C, que corresponde mais ou menos a 38% de anortite.
Na parte superior, como indica o diagrama, temos um líquido, que é esfena e anortite fundida. E em todo o interior do diagrama temos os dois componentes. Nesta região temos um líquido formado por esfena e anortite. A composição do líquido está dada por esta linha aqui, líquidos. E temos esfena sólida pura, com composição 100% pura. E do outro lado, temos um líquido que também tem esfena e anortite, e temos anortite pura, 100% pura. Nós aqui temos o ponto eutêctico, onde temos a solução eutêctica com esta composição, e temos esfena sólida pura e anortite sólida pura. Como eu saberia que aqui é líquido mais esfera e aqui líquido mais anortite, se não tivesse nada escrito? Eu sei porque, se a composição do sistema está à esquerda do eutêctico, quem cristaliza primeiro é o composto que está à esquerda, no caso, esfena. E se a composição do sistema é, por exemplo, D, ou seja, está à direita do ponto eutêctico, então quem cristaliza primeiro é o composto que está à direita, ou seja, anortite. Esta é a linha sólidos e embaixo dela temos duas fases, esfena e anortite. Duas fases, um único grau de liberdade, que é a temperatura. Vejam que nos livros de geologia, assim como nos diagramas de fases, nos livros que falam de metalurgia, não se acostuma colocar esfena e entre parênteses sólido, anortite e entre parênteses sólido. Nesse tipo de livros, quando está escrito o nome do cristal, se entende que ele é o cristal de anortite, o cristal de esfera. É como se acostuma a utilizar esta nomenclatura na área. Quem tiver oportunidade de consultar o livro de Rodrigues e Bravo, ele tem belíssimos diagramas de fase de diferentes sistemas, mas também na internet vocês acham muitos diagramas de fase de sistemas binários. Então, nós iremos analisar esse diagrama com um pouquinho mais de detalhe. Vamos marcar primeiro o sistema original, 10% de anortite, lembrando que eram 100 kg no total, então temos 10 kg de anortite. E vamos começar pela temperatura A. Na temperatura A é acima da linha líquidos e, portanto, nós temos apenas um sistema na fase líquida. Significa, então, que nós temos uma fase formada por esfena e anortite, quanto 6 kg de anortite e 90 kg de esfena. Temos uma fase que é a mais estável e nós temos, então, 2 graus de liberdade, a temperatura e a composição, o que significa que nós temos que definir temperatura e composição para definir o sistema. Temos que saber qual a temperatura e qual a composição da fase líquida para saber que esse sistema é A. Ou, de outra forma, poderíamos enxergar que podemos mudar ligeiramente a temperatura e a composição e ainda continuar tendo uma fase líquida. Então, o sistema inicialmente está líquido e nós vamos resfriar ele. Geralmente, quando estamos estudando sistemas condensados, se acostuma a começar a discussão na fase líquida e fazer o resfriamento do sistema.
por conta da aplicação que isso tem para recristalizar compostos. Mas não necessariamente a discussão tem que ser feita dessa forma, poderia ser feita ao contrário, aquecendo os sólidos e fundindo eles. Mas vamos fazer o que é clássico, que é começar com o sistema na fase líquida e nos perguntar quando esse sistema começa a cristalizar. Então, o sistema vai começar a cristalizar no ponto B, a esta temperatura que está marcada como TB. E nessa temperatura, teremos o primeiro cristal, que se chama, ou chamamos de cristal primário. Que é o cristal primário? É o primeiro cristal que se forma. E qual é o primeiro cristal que se forma? Como estamos à esquerda do ponto eutêctico, o primeiro cristal que se forma é um cristal de esfena. Então, neste ponto, nós teremos o primeiro cristal de esfena, o cristal primário, e teremos o líquido. Com que composição e com quanta quantidade? Como o cristal é uma coisa muito pequena em comparação com 100 kg de material, vamos imaginar que temos aproximadamente 100 kg de líquido com a composição original, 10% de anortite e um pequeno cristal de esfena 100% pura. Mas o cristal é pequeno, mas ele existe. Portanto, nesse ponto B, temos duas fases e temos, então, só um grau de liberdade. Vamos a lembrar, mais uma vez, que o ponto eutêctico está em 38% de anortite. E que, então, está certo, o que está sendo discutido, que o primeiro cristal a ser formado é esfena. Vamos discutir até quando cristaliza apenas esfena. Só para lembrar, esse ponto C se chama eutêctico, e como já foi falado várias vezes, o primeiro cristal a ser formado é esfena. Vamos imaginar agora que nós discutimos o ponto na temperatura 2. Então, vamos imaginar que nós temos um sistema aqui e vamos descendo a temperatura até que chegamos à temperatura 2. E nessa temperatura nós traçamos a isoterma, que é esta linha pontilhada aqui. E essa linha pontilhada, que é a isoterma ou linha de amarração, corta neste ponto o eixo vertical, que claro corresponde à esfena pura, e do outro lado corta a linha líquidos no ponto B2, que corresponde a 27% de anortite. Isso significa que essa é a composição do líquido. E que então, nessa temperatura 2, nós teremos um líquido formado por esfena e anortite, que ele agora tem 27% de anortite e uma dada quantidade de cristais de esfena 100% puro. Observem que a composição original da solução era 10% de anortite e agora, na temperatura T2, a composição da solução é 27% de anortite. Ou seja, a solução ficou mais rica em anortite. Por quê? Porque parte da esfena saiu da solução e cristalizou. Certo? Então, na medida que nós vamos descendo a temperatura, a solução vai ficando cada vez mais rica no
componente que está ficando na solução, que não está cristalizando, e vai ficando, como consequência, mais pobre no componente que está cristalizando. Então, nós podemos distinguir 3 pontos. O ponto que corresponde à composição do líquido, que é 27% de anortite, o pontinho original, 10% de anortite, o sistema original, e o pontinho que corresponde à esfera pura. E usando esses 3 números, 0, 10 e 27, nós fazemos a conta. Vejam que estamos usando os números que estão escritos na escala aqui embaixo. De forma alguma, eu posso colocar aqui 100 porque a esfera está pura. Não, eu tenho que usar a escala da figura. E então, se eu li 10 aqui, porque eu li os números em anortite, eu continuo lendo os números em anortite. Então, este número é 27 e este é 0. Este é o número 0, o número 10 e o número 27. Utilizando isso, ou lembrando isso, eu posso utilizar a regra da alavanca e calcular quanto sólido tenho e quanto líquido eu tenho. Como faço isso? Usando a regra da alavanca. A massa do líquido vezes esta diferença, 27 menos 3, é igual à massa do sólido menos esta diferença, 10 menos 0, novamente tomando os números no seu valor absoluto. Faço as contas e vai resultar que a massa do líquido é 0,59 vezes a massa do sólido. Lembrando que a massa do líquido mais a massa do sólido é o total que foi dado, e o total que foi dado foi 100 quilogramas. Massa do líquido mais massa do sólido são 100 quilogramas. No lugar de massa do líquido, escrevo 0,59 vezes a massa do sólido mais massa do sólido. Eu aí, então, poderei chegar à conclusão que nesse sistema eu tenho 63 quilogramas de esfera sólida. O restante, 100 menos 63, é líquido. E esse líquido é que? Essa esfera e anortite com uma composição percentual de 27% em anortite. Vejam que todo o anortite se encontra no líquido. Não tem, até o momento, a essa temperatura, não tem um único cristalzinho de anortite. Todos os cristais são pena. Esses 63 quilogramas são 63 quilogramas de sólido esfera 100% pura. E o líquido terá a esfera que ainda não cristalizou e toda a anortite original, ou seja, 10 quilogramas que foram informadas no início. A outra forma de resolver esse exercício, sem utilizar a regra da alavanca, e utilizando esse detalhe que nós acabamos de mencionar. Vamos, então, lembrar que nós temos um sólido, que é esfera pura, 100%, e um líquido que tem composição 27% em anortite. E vamos lembrar o que acabamos de falar, que toda a anortite está na fase líquida. E que toda é original, e que o original são 10 quilogramas. Então, se nós temos um líquido que tem 10 quilogramas de anortite
e ao mesmo tempo esse líquido tem 27% de anortite, nós podemos dizer que 27% do líquido são 10 quilogramas. Então, 100% do líquido será, fazendo a conta exata, 37,03 quilogramas. Vamos arredondar para 37 quilogramas. Então, nós chegamos à resposta de quanto líquido temos sem utilizar a regra da alavanca. O restante que temos é que, bom, nesse líquido nós temos 37,03 ou aproximadamente 37 quilogramas de líquido, dos quais 10 são anortite. Então, os outros 27 são quê? São esfera líquida. Quanto nós temos de esfera sólida? Temos duas formas de fazer. 90, que era o original de esfera, menos 27, isso que está no líquido, dá 63, ou simplesmente fazer, se o líquido são 37 gramas, o sólido é 100 menos 37, ou seja, 63 quilogramas, e esse sólido é esfera sólida. Então, temos essas duas formas de resolver esse exercício para essa temperatura de 2. Nós poderíamos continuar resfriando e chegaríamos ao ponto de 1300 graus centígrados. E nesse ponto, estaríamos nesta composição da fase líquida, que é aquele ponto de 38% que corresponde ao líquido eutéctico. E nesse ponto, então, começa a cristalizar a anortite. Se forma o primeiro cristal de anortite. E nesse momento, nós passaremos a ter um sistema com 3 fases no equilíbrio. Líquido eutéctico, com composição 38% de anortite, esfera pura e anortite pura. Não temos mais graus de liberdade disponíveis, porque a pressão já foi fixada. Isso significa que a esfera e a anortite vão continuar a cristalizar a temperatura constante de 1300. Enquanto o sistema fique a 1300 graus centígrados, eu saberei que temos 3 fases no equilíbrio, esfera, anortite e o líquido eutéctico, até a última gotinha de líquido eutéctico, que ela continuará a ter a mesma composição, 38% de anortite. Então, os sólidos vão cristalizar proporcionalmente para que a composição do líquido não mude. Isso significa que eu, a partir desse momento, não poderei mais separar por recristalização esfera de anortite. Por quê? Porque até essa temperatura, de aqui para cima, eu tinha um líquido e tinha um cristal de esfera. Então, eu sempre tinha a possibilidade de retirar esses cristais, lavar eles e ter eles puros. A partir da temperatura 1300, e entanto estivermos em 1300, vão cristalizar simultaneamente no recipiente onde está sendo feita a recristalização, esfera e anortite. Por mais que a esfera seja 100% pura e a anortite seja 100% pura, estão todos caindo no mesmo recipiente. Está se formando um cristalzinho verde, cristalzinho branco, da anortite, verde, branco, não é nessa proporção 1 a 1, porque é na proporção para manter a relação de composição do líquido eutéctico. Mas estão se formando todos juntos, então eu não poderei jamais separar um do outro cristalizando. Eu terei que usar outro método, porque eu terei que, no final, aqui, no início, eu terei todo o líquido. Aqui eu terei um líquido com cristalzinhos verdes, vamos falar, para nos lembrar que é esfera. Quando chegamos aqui neste ponto, teremos um líquido e teremos cristalzinhos verdes de esfera, branquinhos de anortite.
tudo misturado no mesmo recipiente. Portanto, se eu quiser purificar esfena que está com 10% de anortite, eu terei que parar a recristalização ou separar os cristais obtidos um pouquinho antes de chegar a 1.300. Então, se eu quiser calcular, estimar qual é a quantidade máxima de cristalzinhos de esfena que eu poderia obter por recristalização desse sistema, eu teria que aplicar a regra da alavanca aqui. A massa do líquido vezes 38, que é este ponto, menos 10, é igual a massa do sólido vezes 10 menos 0. E isso me dará a quantidade máxima de cristais de esfena que poderão ser obtidos 100% puros por recristalização. Uma vez que todo o líquido cristalizou, então eu passarei a ter o sistema bifásico, esfena e anortite. Eu terei 10 kg de cristalzinhos de anortite e 90 kg de cristalzinhos de esfena. Só que se eu não retirei a esfena antes de chegar a 1.300, terei aqui de novo todo misturado 100 kg dos dois sólidos, mesmo que sejam dois sólidos 100% puros, estarão neles todos juntos. Finalmente, vamos discutir um pequeno detalhe curioso de como o espalhamento de sal sobre o gelo pode causar o derretimento do gelo ou porque as pessoas acostumam colocar bebida dentro de água com gelo, com sal, para resfriar. Vamos observar, então, o diagrama de fases da água e o cloreto de sódio, um diagrama bastante interessante, que também foi retirado do livro de Callister, mas podem achar em outros livros. E vejam que nele está escrito líquido, está escrito salmoura, que é como o nome que se acostuma a dar a essa solução de água com sal. Está escrito gelo no lugar de água líquida, certo? Está escrito sal no lugar de cloreto de sódio. E vejam que a escala vai só até mais ou menos 35% em massa do cloreto de sódio, porque a temperatura de fusão do cloreto de sódio é muito alta, e então isso não ficaria dentro do diagrama à escala. O que importa aqui é que a temperatura de fusão da água pura é 0 graus centígrados, enquanto que a temperatura do eutértico da água com cloreto de sódio está um pouquinho inferior a menos 20 graus centígrados. Isso significa, então, que se vocês têm água pura, ela vai fundir a 0 grau. Se você tem ela como sólido, vai passar para líquido a 0 grau, e ao contrário, se você tem água pura no estado líquido, ao chegar a 0 grau, ela vai congelar. Mas se vocês têm, por exemplo, uma solução 10% de cloreto de sódio em água, em 0 grau, ainda está na fase líquida. O primeiro cristal de água, ou seja, gelo, vai se formar nesta temperatura. É uma temperatura bastante baixa. Aqui é menos 5, aqui mais ou menos menos 7 graus centígrados, certo? E, inclusive, se eu desço, se a temperatura fosse menos 10 graus centígrados e a composição for esta, 10% de sal, eu terei que pedaços de gelo, água líquida, e uma solução de cloreto de sódio, que inicialmente era 10% em água, mas que agora, nesta temperatura, não mais será 10%, será que esta quantidade, certo? Ou seja, claro, a concentração do cloreto de sódio na água terá aumentado até este valor, mais ou menos 12,5, 13, porque
porque é igual que na figura anterior, o gelo a água está cristalizando, está passando para o gelo está se formando, e então estamos tendo menos água nessa solução. E é por esse motivo que se acostuma jogar gelo, e no gelo, na água que caiu em um determinado lugar, jogar sal antes que congele, antes que chegue a noite, por exemplo, porque então ou não irá congelar, dependendo da temperatura, e talvez não irá congelar, ou se congelar, não vai formar um bloco de gelo, vai ter gelo nesse líquido, né, de água com sal. Eu recomendo que vocês olhem no vídeo que eu coloquei para vocês verem, e que está mostrando aqui da American Chemical Society. O vídeo é muito bonito e ele explica como é feito isso, por que é feito, e inclusive ele explica quais são os riscos de colocar grandes quantidades de sal desde o ponto de vista ecológico, ou seja, poderíamos colocar grandes quantidades de sal e quase atingindo o ponto crítico para que ainda menos 20 graus centígrados não congelasse completamente o gelo, mas isso, desde o ponto de vista ecológico, seria um desastre por causa da contaminação do sal, por causa dos prejuízos que o sal pode ocasionar, por exemplo, aos veículos que estão passando pela estrada. Então, o vídeo da American Chemical Society discute isso de uma forma bem interessante. E é pelo mesmo motivo que então as pessoas colocam sal no recipiente que tem água e gelo, no qual estão resfriando as bebidas, e isso é mostrado neste vídeo aqui, no terceiro. No segundo é mostrado um experimento muito simplinho, no qual está sendo jogado sal em cubinhos de gelo, e você vai ver como ele derrete. Para que vocês, na verdade, vejam melhor isso, não deveriam fazer isso exatamente, deveriam colocar alguns cubinhos de gelo em um prato, jogando sal nele, e outros não jogando, para vocês poderem comparar. E neste momento eu quero lembrar a vocês algo muito prudente, e é que se vocês chegam a fazer aquela brincadeira para ilustrar a aula de hoje, nunca devem pegar esse gelo na mão, como já foi sugerido em algumas brincadeiras na internet, porque isso é extremamente perigoso, porque isso vai queimar a pele de vocês. Esse experimento que está sendo mostrado aqui não é uma brincadeira, é um experimento apenas para que vocês vejam como isso realmente funciona. Até porque, para que funcione, tem que colocar bastante sal, então tomem muito cuidado ao fazer isso. Finalmente, então, ao final da primeira aula, parte 1 e parte 2 do módulo 3, vocês têm que saber construir a figura qualitativa, temperatura versus composição, a pressão constante para um sistema isomorfo, pelo menos em forma qualitativa, a partir dos dados das temperaturas de fusão dos dois componentes, e da mesma forma para o sistema que estudamos na parte 2, de sólidos que não formam solução sólida e que tem um eutértico binário. E tem que poder interpretar esse diagrama e fazer os cálculos da massa e composição em qualquer área do diagrama. Bons estudos para vocês.